Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Começam as audiências públicas para a elaboração do orçamento da cidade para o próximo ano. Saúde. Projeto de lei aprovado do vereador Marcão da Academia pretende implantar práticas complementares como a acupuntura no Sistema Único de Saúde. Dia Mundial da Água. Data comemorativa leva a reflexão sobre o combate ao desperdício e o uso consciente da água. Transporte. Prefeitura faz pesquisa de opinião com usuários para melhorar o sistema de transporte público da cidade. Confira os debates e projetos discutidos pelos vereadores nos resumos das sessões. E ainda, São José dos Campos alcançou o primeiro lugar em desempenho nas ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para cidades acima de 500 mil habitantes. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E a gente começa conferindo o que aconteceu na sessão de Câmara desta quinta-feira, que contou com a apreciação de documentos e debates de assuntos de interesse público. Entre os projetos aprovados na 14ª sessão do ano está a proposta do vereador Júnior da Farmácia, que quer implantar o Programa Municipal de Inclusão da Pessoa Idosa em Comunicação Digital. A matéria tem como objetivo auxiliar o público acima dos 60 anos a manusear celulares e tablets e também outros aparelhos eletrônicos. As capacitações poderão ser realizadas nas casas do idoso. Outro projeto aprovado, este apresentado pela Prefeitura, vai ampliar o número de vagas oferecidas no programa Agente Cidadão da Fundas, voltado para a qualificação profissional de jovens. Com a nova proposta, o número de inscritos vai passar de 100 para 500, garantindo mais oportunidades aos alunos. Também foi aprovada com 6 votos contrários a matéria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos secretários municipais e agentes políticos do Executivo para R$ 15.476,66. Outros projetos aprovados foram para concessão de honrarias. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E falando em debates de interesse da população, essa semana começaram as audiências públicas para discutir a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. No encontro, os moradores podem fazer sugestões e discutir quais devem ser os investimentos da cidade no próximo ano. É a chance de você pedir melhorias aí para a sua região. O orçamento de São José é a pauta. Isso porque, nas próximas semanas, nossa cidade vai realizar uma série de audiências sobre a LDO de 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. São encontros que vão colher dos moradores sugestões de investimentos e obras que poderão ser contemplados nas metas do orçamento do ano que vem. Verba que deve crescer até 6% no próximo ano, segundo o secretário de Gestão e Finanças de São José. Normalmente o orçamento de um ano é superior ao orçamento do ano anterior, até mesmo por questões como a própria inflação e o crescimento econômico da cidade. Então é razoável se supor que nós tenhamos aí de 5% a 6% de aumento no nosso orçamento para 2024. E é a partir das audiências que o município constrói o projeto final da LDO, agora em fase de elaboração. Ao todo, serão 7 encontros, que vão do dia 21 a 30 de março. Todas as regiões da cidade vão receber as audiências e a programação completa está disponível no site da Prefeitura. No portal, ainda é possível enviar sugestões por meio de um formulário online. Todos os pedidos serão avaliados e respondidos. São José é uma cidade grande que tem uma população ampla e bastante plural. Então, nós fazemos reuniões por toda a cidade. Serão 7 audiências públicas agora, no primeiro semestre, que vamos tratar da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no segundo semestre teremos também as audiências públicas do orçamento. Ouvir a população, para estar próximo da população e ouvir quais são os anseios e os pedidos que a população tem com relação à nossa diretriz orçamentária. A Câmara Municipal será um dos locais que a audiência pública vai acontecer. De acordo com os vereadores Juvenil Silvério e Rafael Pascucci, membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, este é um momento que merece a atenção dos moradores.
É a partir das audiências que a população pode participar efetivamente da construção da LDO e garantir que o projeto atenda aos interesses da comunidade. E esse momento, não só a participação da Câmara Municipal, através dos vereadores, podendo sugerir aquilo que vem da população nas audiências públicas, que também a população pode participar, nós temos um papel fundamental, porque é aqui que vai ser votado essa lei. Nesse processo, primeiro das audiências públicas nos bairros, nas comunidades, é importantíssima a participação da Câmara. Primeiro, na divulgação dessas audiências públicas para que a população acesse e leve suas sugestões, as suas necessidades e as suas demandas das comunidades lá para a audiência. Segundo, é da Câmara também participar ativamente, os vereadores nas suas comunidades, representando os moradores da região. Depois, todas essas demandas também são apresentadas à Câmara Municipal, para as comissões, para os vereadores, e nós acompanhamos a implementação delas também. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, os principais pedidos colhidos nas audiências são propostas para as áreas da educação, saúde e transporte. A expectativa é que este ano o município receba sugestões para a implantação de UBS, construção de escolas, ampliação da linha verde, metas que poderão ser incorporadas na LDO. Os temas ligados à educação, saúde, manutenção e social. Esses são, assim, de uma maneira geral, os principais. Nós recebemos todos os pedidos, recebemos todas as sugestões e encaminhamos para as áreas técnicas. A nossa parte de finanças a gente encaminha para a área técnica para verificar a viabilidade e em qual programa, em qual projeto aquela ideia, aquele pedido pode ser encaixado. Assim que o projeto ficar pronto, ele é enviado à Câmara para a apreciação dos vereadores que podem propor emendas. Como determina a legislação, a votação deve ser feita no primeiro semestre de cada ano. Por isso, a sua presença na audiência pública é tão importante para garantir que as suas demandas sejam atendidas e colocadas em prática. Primeiro, ouve a população, constrói o projeto, protocola na casa e logo depois nós, vereadores, vamos nos debruçar sobre o projeto de lei, fazendo emendas e também dando pareceres. No meu caso, por exemplo, sou o relator da Comissão de Economia, tem que emitir parecer por ser um projeto de orçamento. Essas ideias da comunidade, após aprovadas e sendo colocadas em projeto, aí vem o segundo plano da Câmara Municipal fiscalizar a execução dessas demandas nas comunidades também. E as audiências públicas continuam até quinta-feira da semana que vem. Na segunda-feira, o encontro é na Casa do Idoso do Vista Verde, das 6 horas da tarde até às 7h30 da noite. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar de saúde. Um projeto de lei aprovado, de autoria do vereador Marcão, da Academia, pretende implantar práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. Essas práticas incluem procedimentos como a acupuntura, fitoterapia e homeopatia, práticas que podem complementar outros tratamentos e dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Há 6 anos, a Marci descobriu algumas práticas integrativas medicinais e nunca mais deixou de fazer. Ela pratica acupuntura, uma verdadeira terapia. Além de ajudar no emocional, sai da clínica relaxada e com menos dores. É imediato, sabe? Quando eu faço toda semana, porque é um tratamento rigoroso, por indicação médica, Então, questão dores, questões emocionais, o benefício, assim, é imediato, é muito eficaz o tratamento, eu super indico. E esse cuidado que a Marci tem acesso agora pode chegar a mais pessoas aqui na cidade? Isso porque um projeto aprovado, de autoria do vereador Marcão da Academia, prevê a implantação de um programa de práticas integrativas de saúde no SUS, como reiki, meditação, yoga, dança circular. O projeto, na prática, ele vai funcionar com um regramento da própria Secretaria de Saúde do município, onde a ideia nossa é atender todas as UBS. Então, todas as UBS, ela pode ter um agente que vá promover esse tipo de prevenção, de atividade de prevenção de saúde, de qualidade de vida, em diversos setores desse segmento. Então, a gente dá vários exemplos, acupuntura, Liang Kong, Tai Chi, Reiki, entre outras, que são
tratamentos terapêuticos alternativos, né? O texto de justificativa do projeto aprovado chama a atenção para os benefícios do tratamento da medicina convencional às práticas integrativas complementares, como forma até mesmo de prevenção a doenças. Toda a prevenção ela é importantíssima e principalmente na questão econômica. A gente sabe que tanto a prática de atividade física, questão alimentar, a questão do dia a dia da pessoa, né? Técnicas como essa ajudam na prevenção, que economiza muito na saúde. Tem diversos testes que sempre falam. A cada $1 que é investido numa prevenção, você economiza 7 na saúde. Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser priorizado, há políticas públicas envolvendo a todo tipo de tratamento de prevenção ou atividade de prevenção, ela tem que fazer parte do nosso sistema para ajudar não só a pessoa, né, na qualidade de vida dela, na saúde dela, mas também na questão orçamentária do poder público. A Mariana é fisioterapeuta, inclusive conversou com o vereador Marcão durante o processo de elaboração desse projeto e argumenta que essas técnicas têm comprovação científica na melhora do bem-estar e do sistema imunológico. Todas as práticas complementares e integrativas da saúde, elas têm artigos que foram publicados comprovando sua eficácia. Os benefícios eles vão desde proporcionar um bem-estar, o relaxamento, até mesmo melhora da função gastrointestinal, melhora do sistema imunológico, melhora das questões emocionais, que hoje em dia, né, todo mundo está precisando de um suporte. Ela também toca num ponto interessante. Esses recursos servem para um tratamento preventivo, gerando economia aos cofres públicos. Além de trazer inúmeros benefícios, né, não só para os pacientes, mas para o atendimento da saúde em geral, né, porque com essas práticas integrativas proporcionando saúde e bem-estar, as pessoas vão precisar de menos medicação, vão precisar de menos ali acompanhamento médico mesmo para algum problema que seja físico ou emocional. E lembram da Marci? Ela acha bem eficaz essas técnicas serem oferecidas para pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar por um tratamento particular. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que foi aprovado, porque os benefícios são grandes, sabe? E a população necessita mesmo desse tratamento, sabe? Desse contato com outro tipo de tratamento, sem remédios, entendeu? Eu acho, assim, muito importante. E no próximo bloco a gente continua falando de saúde, mais especificamente sobre o glaucoma, que é uma doença ocular perigosa que pode levar à cegueira. E como está o transporte público aí na sua região? A Prefeitura está fazendo uma pesquisa para saber a opinião dos usuários. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora vamos ver o que aconteceu na sessão de Câmara desta terça-feira. Confira. Durante a 13ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realizasse serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Também teve pedidos para agilizar o atendimento médico na rede de saúde. Já no Pinga Fogo, o primeiro orador, o vereador Rogério da Cazem, apresentou um vídeo de uma reunião realizada com moradores do Jardim São José 1 que reivindicaram pedidos de manutenção pública em praças e outros pontos do bairro. E o trabalho de fiscalização pela cidade também foi abordado pelo vereador Lino Bispo. Ele destacou o trabalho da SEI e da Sabesp, que encerrou com a identificação de problemas no serviço de distribuição de água. O parlamentar ainda criticou atos do governo federal e pediu mais transparência no processo de apuração da CPI do dia 8 de janeiro. Em vídeos exibidos no plenário, Dulce Rita apontou os problemas das enchentes em São José e cobrou medidas de prevenção, além de obras de drenagem em diversos bairros. Dulce ainda citou problemas de superlotação no transporte público e informou que fez requerimentos para cobrar informações. A questão das chuvas e manutenção da cidade também foram os temas abordados pela vereadora Amélia Naomi, que pediu mais atenção aos serviços de capina, tapa-buraco e obras de drenagem e mobilidade. Vídeos e fotos foram apresentadas.
Outro parlamentar que cobrou ações para conter os impactos da chuva foi o vereador Walter Hayashi. Ele citou um estudo realizado sobre as macrobacias de São José e sugeriu que se fizesse obras para conter a força das águas. Hayashi também falou de literatura e do lançamento de um livro que conta um pouco da história do bairro Santana. Na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio pediu mais atenção do poder público para reduzir a fila de espera por cirurgias e exames. O parlamentar cobrou pela agilidade nos procedimentos e citou exemplos de pacientes que esperam pelos atendimentos. Dr. José Cláudio também lembrou sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Ainda sobre o Dia da Síndrome de Down, o vereador Fernando Petit destacou 2 projetos de sua autoria em tramitação para ampliar a inclusão dessa parcela da população. Uma das propostas quer criar rodas de conversas nas escolas para aprimorar o acompanhamento dos alunos com deficiência e conhecer os desafios e individualidade de cada um. Quem também usou o período de pinga-fogo foi o vereador Renato Santiago, que abordou o assunto da pobreza menstrual. O parlamentar comentou sobre um projeto de sua autoria que destina absorventes nos CRAS e CREAS de São José. Também apresentou o projeto Vencer, voltado para alunos da rede pública. Já o vereador Marcão da Academia informou sobre uma visita que fez ao Palácio dos Bandeirantes para apresentar ao vice-governador propostas de melhorias para São José, incluindo a construção de um novo Bom Prato. Marcão também falou sobre o esporte e parabenizou o destaque de atletas da região. O esporte também fez parte da fala do vereador Milton Vieira Filho, que informou sobre a inauguração de 2 pistas de skate, uma no bairro Eugênio de Melo e outra no Parque da Cidade. Segundo o vereador, este foi um pedido da comunidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Você usa o transporte público? Tem alguma sugestão de melhoria para as linhas que atendem a sua região? Então fique atento, porque a Prefeitura está fazendo 2 pesquisas de opinião com usuários do transporte público. São mais de 200 pesquisadores que estão abordando a população dentro dos ônibus mesmo. O objetivo é obter informações da população para melhorar o sistema de transporte público da cidade. 95 linhas de ônibus circulam nas ruas de São José todos os dias para atender a população que depende do serviço. E é ouvindo esses usuários que podemos identificar algumas demandas de melhoria. Na região leste, por exemplo, a cobrança é pela ampliação da frota, principalmente nos horários de pico. Precisávamos mais de carros mais novos, que não quebrasse, que você pegasse um ônibus na cidade, chegasse no bairro ou até Eco com a qualidade melhor. Então, a frota de ônibus, para mim, no momento, é a maior prioridade. Para dar mais voz a essas reivindicações, a Prefeitura está realizando uma pesquisa de satisfação sobre o transporte público. O objetivo é fazer um raio-x do sistema. Na primeira etapa, o município colheu a opinião dos usuários, e o próximo passo é medir o fluxo diário de passageiros do embarque ao desembarque para ter uma estimativa de demanda nos horários mais movimentados. De acordo com Sandra Costa, doutora em planejamento urbano, o estudo é importante para corrigir as falhas no sistema. Você não tem uma dinâmica, uma demanda por transporte público que caia, porque a população está sempre crescendo, aumenta o número de pessoas que estão em circulação nas ruas, o número de trabalhadores vai aumentando, então essa é uma demanda contínua. E, obviamente, se não aumentar o número de transporte público, você cria um gargalo. De acordo com a Prefeitura, são 260 mil usuários que utilizam transporte público em São José dos Campos. Pessoas que pegam os ônibus para irem trabalhar, ir a consultas médicas e até para poderem estudar. Um problema que a mobilidade urbana precisa resolver dentro da construção das políticas públicas da cidade. São José é uma das cidades no país que tem um melhor sistema viário projetado. Só que esse transporte, ou melhor, esse sistema, ele é um sistema pensado para o transporte individual. Agora, recentemente, com a linha verde, a gente ampliou essa expectativa, porque a linha verde é uma linha exclusiva de transporte público. Então, São José tinha que pensar mais em alternativas dessa natureza, né? Como que você pode privilegiar o transporte público dentro do contexto da cidade. A Câmara tem um papel importante neste debate, pois até o fim do ano,
a Prefeitura deve finalizar a nova licitação no transporte público para escolher as novas empresas que vão operar na cidade. Para o vereador Lino Bispo, presidente da Comissão de Transportes e Planejamento Urbano, e a vereadora Juliana Fraga, líder da oposição no Legislativo, ouvir a população é fundamental para melhorar as políticas públicas. Precisa ir lá na ponta, ouvir as pessoas que tomam o ônibus, que usam o transporte público todo dia, para ver o que elas estão sentindo daquilo que está sendo ofertado para ela. Até porque é um transporte público, mas é pago por isso, né? O cidadão ele paga a passagem para ir para o trabalho, para o seu lazer. Então, é importante que a Prefeitura ouça a população para ela ter, então, uma resposta, vamos dizer assim, bem concreta daquilo que está sendo o transporte público na cidade de São José dos Campos. É importante ouvir a população, sim, mas se quisesse, já estaria ouvindo a população há muito tempo, que tem reclamado sobre a superlotação, sobre o ônibus que está ruim, que tem quebrado direto, né? Então, a gente tem falado isso faz tempo. A população tem se posicionado faz tempo nas redes sociais, inclusive nas redes sociais da Prefeitura, no 156. Então, isso já tem sido falado. Os vereadores ainda reforçam a importância da fiscalização do transporte público municipal para garantir a qualidade dos serviços prestados. O vereador ele está ali perto do munícipe, ele escuta a pessoa reclamar, olha, o ônibus está atrasando, olha, o ônibus está muito lotado, enfim, o ônibus está falhando nas viagens que ele tem programado e tal. Então, nós temos assim uma contribuição importante para dar ao poder público de que, diante das reclamações, a gente repasse ela e o poder público chame, né, a responsabilidade daqueles que fazem a prestação do serviço. A gente tem feito maciçamente, diariamente, a cobrança na Prefeitura, com os secretários, aqui na Câmara, o serviço para a população, a melhora do serviço, tanto na saúde, no transporte. O que a população vem nos trazendo, a gente fala aqui na sessão, a gente manda documento, pede informação através dos requerimentos, porque é a população que vem até nós. Já para os passageiros, a expectativa é que a pesquisa ajude a melhorar o transporte público da cidade. Precisa de ônibus, sim, que a gente chega cansado da cidade e não tem ônibus para subir. Muitas das vezes a gente espera 15 minutos aqui para poder ir para o bairro. E a população aqui de São José dos Campos cresceu muito, né? Principalmente aqui no Campo São José. É muita gente. O exame é pequeno de manhã cedo. Eu acho que quem botar aquele sanfonado maior, né? Pelo menos 3 ônibus daquele de manhã cedo. E agora a gente volta a falar de saúde, mais especificamente da saúde dos olhos. Você sabe o que é o glaucoma? Pois é importante ficar atento com essa doença, porque ela é uma das principais causas de cegueira no país. Um levantamento da Sociedade Brasileira do Glaucoma apontou que mais de 2 milhões de pessoas podem ter essa doença aqui no Brasil. E por ser silencioso, a melhor maneira de não ser surpreendido pelo glaucoma é acompanhar a saúde dos olhos. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa e perigosa. A grande preocupação é que no início os sintomas são quase imperceptíveis na maioria das vezes, mas a doença causa cegueira irreversível. E segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira do Glaucoma, a enfermidade pode afetar até 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos no Brasil. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, então todo mundo tem no fundo do olho o nervo óptico, que é a estrutura que vai levar a informação do olho para o nosso cérebro. O principal fator de risco para a gente desenvolver glaucoma é ter um aumento da pressão ocular, tá? Mas é importante a gente lembrar que existem glaucomas de pressão normal. Então o paciente ele pode ter uma pressão considerada normal e mesmo assim desenvolver a doença do nervo óptico, o glaucoma. Segundo especialistas, há um tipo de glaucoma chamado agudo que causa dor nos olhos, sensibilidade à luz e vermelhidão. Porém, a grande maioria dos pacientes desenvolve o glaucoma crônico, que apresenta sintomas somente em níveis mais avançados. Por isso, os exames preventivos são tão importantes, principalmente após os 40 anos de idade. Em uma consulta de rotina, o oftalmologista pode identificar sinais da doença. A gente tem vários tipos de aparelhos que fazem a medição da pressão ocular. Os mais conhecidos são o tonômetro de sopro, que é quando você vai no oftalmologista e tem um soprinho no olho. Ele é um exame que mede a pressão ocular. E, além disso, o exame do fundo de olho é muito importante,
porque nós conseguimos avaliar o nervo óptico, então ver detalhes do nervo óptico e conseguir identificar aquele paciente que tem uma suspeita de ter glaucoma pela anatomia do nervo. Nos estágios iniciais do glaucoma, o paciente geralmente começa a perder visão periférica, e quanto mais avançado, mais estreito fica o campo de visão. Porém, quando identificado, a doença pode ser controlada. No geral, o que a gente tem para tratamento de glaucoma? Então, colírios. Então, o uso de colírios que vão reduzir a pressão ocular. Nós temos a possibilidade de realizar laser. Então, laser que vai agir reduzindo a pressão do olho ou melhorando a anatomia ocular. E também temos cirurgias, que são cirurgias aí principalmente para reduzir a pressão do olho. Para o vereador Dr. José Cláudio, o glaucoma é uma doença grave que exige atenção especial do poder público. Por isso, os parlamentares buscam parcerias para aprimorar as políticas públicas de saúde dos olhos, inclusive para aumentar a oferta de cirurgias. Eu acredito que a Câmara, nós vereadores, podemos buscar apoio parlamentar, emendas de deputados e trazer esse apoio para São José dos Campos para estar apoiando as entidades que fazem esse tipo de cirurgia e também esclarecendo para a população o que é glaucoma, quais os riscos do glaucoma, qual o sintoma. Então, levando essa informação para a população, principalmente a população mais idosa, e reforçando a necessidade de ir ao médico oftalmologista fazer o diagnóstico. Você sabia que essa semana foi comemorado o Dia Mundial da Água? Pois é, uma data muito oportuna para a gente refletir sobre o desperdício. E ainda, São José dos Campos alcançou o primeiro lugar em desempenho nas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para cidades acima de 500 mil habitantes. Tudo isso e mais no próximo bloco, não saia daí. O Semana Legislativa está de volta, nós acabamos de passar por uma estação de chuvas fortes. Inclusive deve continuar chovendo aí nos próximos dias. E uma das preocupações nos períodos chuvosos é o aumento da leptospirose. A doença é causada por uma bactéria transmitida por roedores. E a infecção acontece através do contato com a água ou a lama contaminadas. E a grande questão é que na temporada de chuvas, o risco da gente ter contato com essa água contaminada é muito maior. Chuvas em excesso causando alagamentos em vias públicas e inundando residências. O pior é que, além dos danos físicos, emocionais e financeiros, essas águas contaminadas trazem um perigo oculto, a leptospirose, doença causada pela urina dos ratos. E mesmo após o nível das águas baixar, há riscos, pois essas bactérias continuam ativas nos resíduos úmidos. Os números da doença ainda são subnotificados no país. No entanto, por conta do período de chuvas mais intensas, que costuma se estender até março, a Prefeitura de São José dos Campos lançou um alerta como forma de conscientizar sobre a doença, até porque houve um aumento de notificações de casos suspeitos. A gente se preocupou, a gente teve um aumento do número de notificações de casos suspeitos, a gente não tem confirmações, a gente só teve uma confirmação até agora, mas a gente se preocupou de, assim, como continuou ocorrendo essas enchentes, das pessoas tomarem esse cuidado. Se não tiver jeito e precisar ser feito o contato, aí a Tereza recomenda usar botas e depois limpar bem o ambiente para retirar as bactérias. Evitar entrar em contato direto da pele com a água, né? Então, se perceber que está acontecendo uma enchente, colocar uma bota, colocar um saco plástico que for, para evitar o contato direto com a água. Se houve uma inundação em casa, para começar, a comida tem que ser toda desprezada. Assim, objetos, piso, parede, tudo lavar com hipoclorito. Se perceber que a água do cano mudou de cor, aí tem que lavar toda a caixa d'água, né? Sempre com cloro. Então é importante tomar esses cuidados. A leptospirose é uma doença potencialmente grave e ela pode demorar até 30 dias para se manifestar no corpo após uma pessoa ter contato com uma água contaminada, por exemplo. Os principais sintomas são dores de cabeça, dores no corpo, vômito, pele amarelada. Os especialistas indicam que em qualquer um desses sinais, a pessoa já procure uma unidade de saúde. Inclusive, o SUS disponibiliza testes rápidos para a doença. O teste rápido é feito no período dos primeiros dias de sintoma.
Depois do terceiro dia, a partir do 7º, a gente já tem que fazer a sorologia, que é um exame de sangue, e ele é repetido depois com 2 semanas do início dos sintomas. Existe também o PCR, que é um teste mais rápido, mas também feito nos primeiros dias de sintoma da doença. Natália, médica infectologista, explica que a base do tratamento são os antibióticos. A história epidemiológica ela é muito importante. Vai ao hospital e aí o médico já inicia o tratamento que é feito com os antibióticos. Então os antibióticos a gente usa num tempo de 7 a 10 dias e aí depende se o paciente precisa ficar internado ou se ele pode ter um cuidado em casa. E no dia 22 de março foi Dia Mundial da Água, dia de valorizar os nossos rios, lagos, cachoeiras. Afinal de contas, a água é um dos bens mais preciosos do planeta. E essa data nos leva a refletir sobre o combate ao desperdício e o uso consciente. No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água, uma data totalmente voltada para a conscientização. No seu dia a dia, você tenta economizar água? Sim, no banho eu procuro ficar menos tempo, né? Meu filho, quando chega do trabalho, ele tem mania de ficar bastante tempo, aí eu já estou repreendendo ele, né? E quando eu vou lavar a louça, desliga a torneira, né, essa boa, tudo, a torneira para depois enxaguar. Hoje mesmo eu já vi a moça lavando o quintal com a mangueira, desperdiçando muita água. Aí a gente vê, tipo, como as pessoas não estão nem aí. O negócio tá feio, né, bem? Então tem que economizar aí muito. Usar as águas da máquina para lavar, a última água para lavar o quintal. Uso, assim, saboo toda a louça, depois eu abro a torneira. E assim por diante. De um jeito ou de outro, se eu quero ter um filho um dia, eu quero que ele tenha um lugar gostoso para ele morar. Então, se não tiver água, não vai ter onde ele morar, né? De acordo com recomendações da ONU, para garantirmos um uso sustentável de nossos recursos, o gasto diário de água por pessoa não deve ultrapassar 110 litros de água, isso considerando todas as atividades do dia a dia. No entanto, de acordo com informações do Instituto Trata Brasil, o brasileiro utiliza em média 166,3 litros de água, 51% acima do recomendado. Na prática, os números mostram que ainda há muito desperdício, e a professora do curso de Engenharia Ambiental da Unesp, Fabiana Fiore, confirma: a melhor forma de mudar o pensamento e despertar novos hábitos é através da conscientização. Criar campanhas e programas educacionais é fundamental. Eu acredito que a medida preventiva principal que a gente pode aferir é sempre a educação. Então, educar a população, educar a comunidade para que use de forma adequada as águas, para que use pensando de que forma poderíamos ter produções mais limpas, produções mais enxutas no sentido de uso de recursos naturais, é a base para que a gente alcance a sustentabilidade dentro do setor de recursos hídricos. E pensando em educação, atualmente, São José dos Campos desenvolve o programa Revitalização de Nascentes, uma iniciativa que trabalha com a proteção e conservação de nascentes em parceria com a comunidade, principalmente com estudantes do município. A Prefeitura de São José dos Campos tem um programa de longa data, chama Programa Revitalização de Nascentes. Recentemente até fizemos um livro em parceria com a Prefeitura sobre esse programa. São hoje cerca de 38 nascentes abarcadas pelo Programa Revitalização de Nascentes. E a intenção do programa é restaurar áreas de preservação permanente de nascentes que estão localizadas na área urbana. E por meio delas trabalhar a educação das crianças que estão hoje nas escolas de ensino fundamental, para que a gente possa olhar para o território a partir da qualidade de água e desse processo de interação entre uso e ocupação do território e qualidade dessas águas. E o vereador Dr. José Cláudio, relator da Comissão de Meio Ambiente, também fala sobre o compromisso do poder público em fomentar ações para a educação ambiental. Eu acredito que isso é muito importante, a campanha de conscientização para a população também, que não é a gente querer terceirizar a culpa, né, passar a culpa sempre para alguém. A população também não pode ficar lançando objetos nos rios, nas nascentes. A população também tem que ajudar nessa preservação da água para evitar a contaminação dessa água. E nós aqui na TV Câmara, na Câmara Municipal de São José dos Campos, nós podemos levar essa informação, a boa informação, para não contaminar, os riscos de uma contaminação, riscos de uma virose disseminada aí na cidade. Então é muito importante o nosso trabalho como vereador,
junto com a TV Câmara, auxiliando a Prefeitura nessa conscientização para termos uma água de qualidade em São José dos Campos. O Brasil desperdiça cerca de 40% da água potável disponível para uso, uma quantidade que poderia abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano. Por esta razão, pensar nas causas do desperdício e combatê-las é um dever de toda a sociedade. Nós temos, infelizmente, no Brasil, ou felizmente, a realidade de termos em abundância água superficial, água doce superficial. Isso nos faz pensar que esse recurso é infinito. Dessa forma, muitas das vezes a gente utiliza sem ter a consciência de que esse recurso é sim limitado, escasso, não só em quantidade, mas em qualidade. Então, este olhar para que a gente possa cuidar das águas, usá-la conscientemente, com o volume requerido para cada um dos seus usos mais diversos, né? Nós temos muitos usos da água hoje em dia. No Brasil, o maior uso é, sim, a agricultura. Dentro das nossas residências, eu acho que aqui falando de áreas urbanas, a gente tem um uso que nós fazemos dentro das residências que precisa ser pensado, que precisa ser revisto para que a gente não desperdice esse recurso. E ainda falando sobre cuidados com a água e o meio ambiente, São José dos Campos alcançou o primeiro lugar em desempenho nas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para cidades acima de 500 mil habitantes. As ODS são metas estabelecidas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que estimulam ações pelo fim da pobreza, proteção do planeta e pela paz mundial. E a pontuação de São José no ranking mostra que estamos no caminho certo. Imagina viver numa cidade que, além de desenvolvida e inteligente, ainda tem a marca da sustentabilidade. Prazer, São José dos Campos. A cidade alcançou o primeiro lugar no ranking da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na categoria dos municípios acima dos 500 mil habitantes. Ao todo, são 17 objetivos e 169 metas, que envolvem temáticas diversas como a erradicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, redução de desigualdades, padrões sustentáveis, mudança do clima, entre outros. E esses objetivos do desenvolvimento sustentável foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015 e visam estimular até 2030 ações globais, nacionais e locais nessas áreas e mesclam justamente as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que são a econômica, social e ambiental. Para o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José, Marcelo Manara, esse ranking serviu para que sejam avaliadas e planejadas ações para atingir outras ODS que ainda faltam. Um exemplo que deu certo na cidade foi o novo Código de Obras e Edificações. Essa pontuação alta que São José teve, a primeira cidade no Brasil para cidades acima de 500 mil habitantes, né, no seu ritmo e nas suas conquistas, né, rumo às 17 ODS, é muito importante para que nós possamos verificar em quais ODS ainda nós temos que também estabelecer políticas públicas, definir projetos, ações. Temos, né, o novo Código de Obras, que o ano passado o São José dos Campos aboliu a construção convencional. Então, quem quiser aprovar o seu projeto de reforma, construção de casa, edifício, comércio, indústria, tem que adotar os conceitos do Green Building, da construção sustentável. E para que o município siga nesta direção, é necessário que a população também se mobilize e faça sua parte. O condomínio em que o Ciro mora se preocupa até em minimizar a quantidade de lixos que vão para os aterros sanitários e o uso excessivo dos plásticos. Até o piso é permeável para que a água da chuva seja reutilizada. Nós temos até uma comissão de sustentabilidade, preocupado justamente nesse desenvolvimento da ODS. Uma delas chama-se lixo zero, quer dizer, nós queremos minimizar a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. Isto é, o lixo não deve existir, então nós temos um sistema de levar os baldes para o apartamento e lá colocar toda a matéria orgânica e separar o material seco para ele ser reciclado pelas indústrias. Segunda coisa que é importante
que nós estamos implantando é projeto menos plástico. Nós estamos minimizando, então, utilizando sacolas para ir ao supermercado e a gente chama de saquinhos ecológicos para utilizar para pesar os legumes, as frutas, que normalmente são colocadas em saquinhos plásticos para serem pesadas. Além de fazer a sua parte, o Ciro se atenta um pouco mais a questões de sustentabilidade pelo fato de ser engenheiro ambiental. Ele acredita que São José ter ficado em primeiro lugar do ranking da ODS é uma baita conquista e que agora é primordial priorizar a preservação dos recursos naturais. A preservação dos recursos naturais, quer dizer, você tem a floresta nativa, você tem os rios, você tem o sistema todo de funcionamento dos recursos naturais. Então é fundamental que nós preservemos e todo lugar que não está preservado nós recuperarmos e buscarmos promover o equilíbrio do meio natural do município. O vereador doutor José Cláudio, que é relator da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, comemorou o resultado e argumentou que o destaque é fruto de um trabalho gradual. Fruto de um trabalho da gestão da cidade, já de há muito tempo, né? Desde a época do prefeito Emanuel, do Eduardo Cury, vem se fazendo um trabalho muito bom nessa área, o prefeito Felício, que conseguiu o título de cidade inteligente para São José dos Campos, que visa a cidade crescer, a indústria expandir, o comércio expandir, mas respeitar o meio ambiente. É um crescimento sustentável. Respeitando o meio ambiente, você respeita a saúde, respeita a natureza. Então, é uma notícia maravilhosa para São José dos Campos. Ele reforça que os vereadores devem contribuir para que a cidade mantenha o nível, fiscalizando e levando informação aos munícipes. Eu acredito que fazendo a fiscalização dos rios, das nascentes, andando pela cidade, realmente tendo certeza que está sendo respeitada a sustentabilidade, o meio ambiente, e fazendo projetos cada vez melhores e que possa respeitar a natureza, respeitar o nosso meio ambiente e levando esse conhecimento para a população, né? Passando esse conhecimento, fazendo junto aqui com a TV Câmara, com a Câmara Municipal, essa ideia de tirar as dúvidas da população do que é o crescimento sustentável e qual a importância do crescimento sustentável para a cidade, para as pessoas, para as crianças, para os idosos. O Semana Legislativa de hoje fica por aqui. A gente se encontra na segunda-feira no Boletim Legislativo. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau!